Oi, pessoal, a gente está fazendo somente um teste. Oi, pessoal, a gente está fazendo só um teste, daqui a pouco a gente inicia. Eu e a Fernanda vamos testar se está tudo ok. Oi, pessoal, só um minutinho que a gente está fazendo só um teste. Só um minuto, pessoal, estou fazendo só um teste. Oi, Fernanda. Oi, Joia. Olá, Tudo bem? Joia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ah, então deu certo, então. Acho que a gente Deu pode já certo? começar. A gente pode começar, né? Eu vou te apresentar aqui e o tema, viu? Podemos começar. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos Tudo falar bem. sobre saúde no sistema prisional em tempos de Covid-19, com a Fernanda, que aqui está presente, Fernanda Cristina, que é enfermeira, especialista em urgência, emergência e traumatologia, que atua hoje no sistema prisional como assistente executivo de defesa social. Seja bem-vinda, Fernanda. Eu agradeço a sua presença aqui nesta live. Olá para todos. Bem como eu fui muito bem apresentada pelo Vinícius, meu nome é Fernanda, sou enfermeira, atuo no sistema prisional há quase 6 anos, como assistente executivo de defesa social. Eu tenho 34 anos, sou mãe da Heloísa também, de 4 anos. E quero agradecer a oportunidade novamente, viu? Muito obrigada, Vinícius, por estar aqui falando Eu que mais agradeço. sobre o prisional. Eu que agradeço, Fernanda. Então, muitas pessoas aqui que estão nos vendo, quer saber como que é essa atuação da enfermagem no sistema prisional. Porque que no Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta, né? Então, as pessoas querem saber como que é a chegada dos detentos ao ingressar nas cadeias, tem alguma triagem para saber se estão com Covid, eles ficam junto com outros reclusos mais antigos. Aí o pessoal gostaria de saber sobre isso. Como que seria essa chegada de detentos e falar sobre essas pessoas que estão encarceradas, que é uma temática muito boa, porque o que que acontece? Hoje as pessoas não vêm falando sobre enfermagem no sistema prisional, essa atuação da enfermagem. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Sim, quando os detentos chegam na unidade prisional, tem uma unidade específica que recebe estes presos. Aí nós fazemos o acolhimento de enfermagem
E nessa unidade em específico, eles ficam em 14 dias em quarentena antes de serem transferidos para unidades permanentes para estarem cumprindo pena. Então, esse é um dos acolhimentos de enfermagem. Não é que o indivíduo chega e já é misturado com outros detentos. A gente faz esse tipo de acolhimento lá. Aí a gente classifica, a gente verifica se a pessoa é do grupo de risco, porque, segundo recomendações do CNJ, a gente tem que verificar, tem diabetes, tem pressão alta, se é gestante ou não. Então, essas pessoas do grupo de risco, é feito uma certa atividade com elas. É ótimo. E também a estrutura física lá, você acha que é adequado, não é? Como que é a estrutura física para esse atendimento? Até para as pessoas que estão com Covid ficarem separadas ou não dos outros? Como que é essa estrutura? É adequada para o atendimento dos pacientes? Bom, a estrutura física, ela, as pessoas, a equipe de enfermagem, elas são novas na prisão. Então, a estrutura física, muitas das unidades não foram feitas para o atendimento de enfermagem mesmo. Há algumas inadequações. Mas tem as celas que deixam os indivíduos lá separados, a gente deixa em celas específicas, e para tendo essa separação do Covid, tem as celas específicas. Mas, para a estrutura física, igual, vamos supor assim, você fazer curativo, injetáveis, é tudo muito misturado. Não é apropriado, como as normas da RDC 50, tem essas inadequações lá. Mas dá para fazer um atendimento legal para os pacientes com Covid. Assim, a atuação da enfermagem no sistema prisional, você falou que é um pouco recente, né? Aí, o que que acontece? Algumas adequações devem ser feitas. Você falou que trabalha 6 anos lá no sistema prisional. Aí, desde essa época, está vindo feitas essas adequações, como que está sendo esse processo de adequar o sistema? E o que que acontece? Já tem um período de conhecer o serviço e nesse desenvolvimento do seu próprio serviço. Essas adequações físicas já vem há algum tempo. Você está vendo isso, essa evolução, essa melhoria no sistema? Você mesmo como enfermeira, a situação sua, você acha que está sendo efetiva nesse desenvolvimento no controle da pandemia mesmo? Eu queria saber essas informações. Tem umas pessoas mandando é, perguntas também, aí depois eu vou ler algumas para você. Aí eu queria saber sobre essa efetividade do seu trabalho. Você tem uma estrutura, você falou que a estrutura ainda não está adequada, mas você como enfermeira, a sua atuação, você acha que está conseguindo ser efetiva nessa sua atuação? Bom, nós desenvolvemos um trabalho lá, específico para Covid, porque no sistema prisional já tem uma superlotação, já tem aí uma fragilidade que acompanha, né, que é histórico. Então, a gente, pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele fez, através do número 62 de 2020, algumas recomendações, né, no dia 17 de março, no qual possibilitou, através dessa recomendação, ele descreve a possibilidade de prisão domiciliar e também a possibilidade de estar reavaliando estas prisões. Porque, como o STF vem reafirmado, ele reafirmou várias vezes que a saúde dos indivíduos privados de liberdade é um direito garantido mediante as políticas do SUS e também por políticas próprias do sistema prisional, como a ALEP, que é a Lei de Execução Penal,
como a PNASP, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dessas pessoas privadas de liberdade, e também por meio de dispositivos internacionais, como as regras mínimas das Nações Unidas. Então, com essa reafirmação do Supremo Tribunal Federal, com toda essa reafirmação, foi feito estratégias pelo Estado para estar trabalhando no combate do Covid. Então, algumas estratégias do Estado foi interditar visitas, ele suspendeu também presos serem transferidos entre unidades, e interrompeu também atividades em grupos, como as atividades educativas, as atividades escolares e as atividades religiosas. Aproveitando falando das atividades religiosas, mando um abraço aí para a equipe da Universal, que sempre faz um trabalho muito legal lá dentro do sistema prisional. Bom, então, com toda essa atividade aí do Estado, que eu falei que é interromper, entre aspas, o agrupamento de pessoas, ele também antecipou a campanha de vacinação da influenza. Ele fez essa antecipação da campanha de vacinação. Não é que a vacina mate o Covid, combate o Covid, mas é porque a vacina vai fazer uma redução aí das síndromes gripais, desses sinais e sintomas, e com isso vai haver assim, uma redução de testes para Covid, por exemplo, porque pelo Ministério da Saúde, toda e qualquer pessoa com sinais e sintomas gripais, ela tem que entrar no manejo do Covid. Aí o Estado antecipou também as campanhas de vacinação, além daquelas de restringir os grupos. E além de tudo isso, o Estado também ele fez uma limpeza geral aí nas estruturas físicas. Por meio de borrifadores, que eles colocavam assim nas costas, os borrifadores com água, sabão e água sanitária, borrifava nas paredes, nos tetos. Ainda faz esse trabalho, né, de tempos em tempos, para estar reduzindo aí as chances, né, de infectados por coronavírus. Bom, então, como eu falei, além de toda essa atuação do Estado, eles também, como eu falei no começo, pegaram uma unidade em específico para servir de porta de entrada do coronavírus. Porta de entrada, assim, né, para toda e qualquer pessoa que chegar lá não ter contato com as outras, né, que foi o que eu expliquei no começo. Ótimo. Agora eu vou ver se alguém tem alguma pergunta. Olá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre a atuação da enfermagem nesse período de Covid? Enviam aí também de onde vocês são, porque tem pessoas de vários locais. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a atuação da enfermagem, pode enviar aí. E a gente vai discutindo. Outra coisa também que eles devem querer saber é sobre a medicação, as medicações para os detentos. Como que seria? Como que é o tratamento lá? Por exemplo, eu sou um detento, estou com Covid dentro lá da prisão. Como que seria essa medicação, esse tratamento? Bom, quando o detento chega assim para a gente no acolhimento, nós avaliamos ele e se caso ele venha ter algum sinal ou sintoma, ele não é medicado. A gente encaminha ele para uma unidade mais próxima, como o UPA, e lá são feitas as decisões deles. Eles fazem o teste também do COVID, que demora um tempo, alguns dias para estar saindo esse teste, e depois esse recluso retorna à unidade e ele fica mais isolado ainda. Se antes, quando ele chegava na unidade, ele ficava isolado, agora, suspeito, ele fica isolado mais ainda, que ele fica totalmente sozinho. Assim é feito lá. Não tem uma medicação assim específica para detentos com suspeitas do coronavírus. Aí, quando é receitado pelo UPA e trago a receita, aí nós medicamos o detento. E qual que é a sua opinião
ser enfermeira do sistema prisional? Qual que é a sua visão, por exemplo, antes de você entrar lá, qual que era a sua visão e a sua visão hoje sobre o sistema prisional, sobre a sua atuação? Quando você entrou lá, você tinha antes de entrar, você tinha algum receio? Também as pessoas gostariam de saber isso, sobre essa atuação. Antes de entrar, antes de estar lá e agora. Qual que é a sua visão sobre o sistema prisional antes e agora, estão trabalhando lá no sistema prisional? Gostaria que você falasse para nós sobre isso. Sim. Bom, quando eu entrei, né, no cargo de assistente executivo de defesa social, eu, assim, entrei meio com medo, né? A gente fica, né? A gente pensa, nossa, cadeia, sistema prisional. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo, assim, que era muito bacana trabalhar. Então, eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço lá dentro, né? Pelo que o trabalho que eu desenvolvo. A gente percebe que os indivíduos, né, eles são muito fragilizados, são vulneráveis, são estigmatizados. Então, assim, quando a gente dá uma atenção para eles à saúde, eles reconhecem, eles ficam muito satisfeitos. E isso é importante, assim, para o trabalho da gente. É isso. Antes eu tinha uma visão totalmente diferente, e agora eu percebo que eles também são como nós, indivíduos, né? Assim, como a gente, não em questões de criminalidade, porque a gente não faz julgamento durante o atendimento, que quem tem que julgar é o juiz. Ali a gente trata ele de forma individualizada, de forma holística e integral. A gente tem essa visão para com o indivíduo. Ótimo. A Josilene perguntou como é feita as consultas, porque geralmente vejo os presidiários nos postos de saúde. Ela está perguntando assim, como que é a consulta? O paciente lá, o detento, tem algum problema dentro da prisão, ele é encaminhado, ele tem alguma consulta lá dentro ou ele já é encaminhado diretamente para algum atendimento, uma UPA, algum local? Ou tem uma consulta antes, prévia da enfermagem? Bom, geralmente, os indivíduos, quando eles queixam, ele é levado até a enfermagem pelos policiais penais, que antigamente chamava-se de agente prisional. Então, os policiais penais, eles pegam os indivíduos, eles são os primeiros a ter contato com esse indivíduo durante a queixa e levam até a enfermagem, e a enfermagem faz o atendimento na presença desses policiais penais. Isso é quando é casos assim agudos, né, quando há queixas. Agora, nós também temos que fazer a busca ativa, que é desenvolvida por promoções de saúde, nós devemos fazer isso. Então, assim, tem o grupo de diabéticos, o grupo de hipertensos, temos vários grupos, né? E aí a gente faz essa busca ativa e faz o acompanhamento desses indivíduos privados de liberdade, principalmente em unidades em que eles ficam permanentes. Talvez nem tanto no centro de remanejamento, que é a cadeia, eles ficam provisoriamente em quarentena, somente em 14 dias, não, às vezes não dá para fazer isso, porque é chegado 70 presos por dia. Então, na chegada é feito o acolhimento, não tem essa busca ativa, sempre. Mas nas unidades em que eles ficam permanentes, sim, a gente tem que promover a saúde, tem que fazer a busca ativa, e é como nas unidades básicas de saúde, porque o sistema prisional, as unidades prisionais, ela é considerada unidade básica de saúde. Assim. E outra coisa que as pessoas estão perguntando é, por exemplo, eu sou enfermeiro e tenho caso de Covid. Você mesmo falou assim, tem um presídio que é porta de entrada para pessoas com Covid. Lá a prevenção, os IPIs, porque hoje muitas pessoas falam, eu não tenho IPI, muito enfermeiro fala, não tem IPI, não tem nada de proteção. No sistema prisional, vocês recebem esses EPIs para utilizar para combate ao Covid? Como que está sendo? Vocês fazem aquele teste para saber se vocês estão com Covid?
Porque você, quando está fazendo atendimento, você pode ter o contato com um paciente com Covid. Como está sendo Sim. isso? Vai ser implantado ou não? A gente gostaria de saber sobre isso. Bom, sobre os equipamentos de proteção individual, a gente recebe, então, não faltou até hoje. Algumas vezes teve, assim, faltado, mas foi produzido pelas unidades prisionais, até pelos próprios detentos produziram máscaras. Então, com isso, a gente tem, assim, recebido os equipamentos de proteção individual, mas a testagem para os profissionais não foi realizada ainda, nem para os reclusos. Mas houve treinamento para as enfermeiras para estar fazendo esse tipo de testagem, então acredito que já vai chegar esses testes para estarmos, né, fazendo aí em todas as pessoas. Fernando, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos vendo aqui na live. O que você gostaria de falar sobre essa atuação, sobre a enfermeira Fernanda? Como que se é gratificante estar lá no sistema prisional, atuando contra a Covid? Eu queria que você deixasse essa mensagem para todos aqui. Entendi. Antes de estar deixando essa mensagem, que eu acho importante falar aqui, é Aí sobre depois essas cadeias. a gente passa por algumas perguntas, porque algumas pessoas fizeram as perguntas aqui, agora que eu vi. Aí você pode Pode falar, passar para as perguntas, então, por pode favor? passar? Pode. Ah, então vamos lá, começando, são muitos. Ó, como Bom, aqui, eu não sei se você vai saber responder, mas eu vou falar as perguntas. Como o Corém atua no sistema prisional? As nossa, no... Como o Corém vai no sistema prisional, ele atua no sistema prisional, fiscaliza, é isso que o pessoal está querendo saber. olha, a gente tem alguns problemas dentro do sistema prisional. Acho que quem perguntou isso deve saber, mais ou menos. Porque é o seguinte, muitas vezes o técnico de enfermagem ele trabalha sem a presença do enfermeiro, o que não é legal, né, pela nossa legislação. Então, assim, tem alguns probleminhas dentro do sistema prisional que já foram reportados para o Conselho Regional de Enfermagem. E, assim, o Corém já fiscalizou, vai lá, atua, e faz o que tem que ser feito. Mas acredito que não é resolvido, porque tem 11 anos que acontece isso e não é resolvido. Aí pergunta-se para o Corém o porquê não consegue resolver esse tipo de situação, e é respondido porque tem que responder o processo judicial, que eles mandam notificação para os responsáveis, e que isso vem a atrasar a resolução nestes casos. Mas o Corém vai sim, o Corém fiscaliza, mas devido à burocracia não se consegue resolver a maioria dos problemas dentro das unidades prisionais. Eu acredito que seja pela burocracia e pela falta de entendimento das chefias, que muitas chefias, igual diretores de saúde, diretores de atendimento, eles não têm formação em enfermagem. A maioria deles são formados em psicologia, em direito, então eles não compreendem como que a enfermagem deve atuar ali no seu exercício profissional. Eles não compreendem, então eu acredito que seja isso também. Agora, eu acho que de 2 anos para cá, tem RTs, que são responsáveis técnicos, e os responsáveis técnicos, agora, eu acredito que eles vão ter que se responsabilizar por esse tipo aí de falta de cumprir a legislação do Corém. Então, estamos caminhando para uma melhora dentro do sistema prisional em relação a esse tipo de legislação aí do Corém. Ah, agora outra pergunta. O enfermeiro tem alguma formação forense para atuação no sistema prisional? Algum Não, enfermeiro? não tem formação, basta ter feito concurso e ingressar na área.
Ele não tem uma formação em específico. Ah, tá. Ó. Vou ver aqui, eu estou buscando mais perguntas aqui. Espera aí. Acho que são somente essas, Fernando. Aí as pessoas perguntam, é somente essas. Aí, agora, pode falar que se eu te interrompi aquela hora, pode... Eu queria falar sobre as portas de entrada, né? Porque é onde o indivíduo fica em quarentena. É importante que haja nas unidades que são porta de entrada, não digo em todas, é importante que haja enfermagem 24 horas. Por quê? Porque os indivíduos chegam, muitos indivíduos, 10 horas da noite, meia-noite, de madrugada, e quando não se tem esse profissional da enfermagem lá, esse indivíduo fica desassistido. Ele pode ser misturado com outros indivíduos privados de liberdade, principalmente nesse momento de Covid, que tem que ter uma avaliação ali de um profissional para não estar misturando esses presos que chegam à noite, quando não há profissional, com outros. E é importante também por quê? Porque a maioria deles, eles passam primeiro pela polícia militar, pela polícia civil, para depois chegar na cadeia. Então, eles ficam em torno de 6, 8, 10 horas, sem, vamos supor que ele é um hipertenso, que ele é um diabético, que ele tem algum problema de saúde. Então, por ele passar por todos esses policiais para depois chegar na cadeia, e vamos supor que ele chega meia-noite de madrugada, ele ficou esse tempo inteiro sem tomar medicação, ele pode vir a passar mal, e os policiais penais, como não têm formação na área da saúde, eles ficam sem saber o que fazer. Aí, por vezes, podem levar num pronto atendimento próximo da cadeia, mas isso gera um gasto público, porque a partir do momento que eles não têm um profissional ali à noite ou de madrugada e tem que levar para uma UPA, por exemplo, ele vai gastar combustível, ele vai gastar, no mínimo, aí, 4 policiais penais para estar levando esse recluso, ou seja, sai mais barato para o Estado ter um profissional ali nas 24 horas. Volto a afirmar, em cadeias que são porta de entrada. Nas outras unidades, não, porque esses indivíduos já estão lá há anos, há meses, e já são acompanhados pela equipe de saúde. Agora, na porta de entrada, o indivíduo acabou de chegar, ele não teve acompanhamento nenhum. Você não sabe como que é a saúde dele lá fora, tem que ter uma enfermagem ali presente 24 horas. Isso não acontece hoje, então. Não Enfermagem de acontece. qualquer. Não tem profissional 24 horas. É porque eu acho que a enfermagem tem que estar em todos os momentos, porque tem que acompanhar o próprio detento, né? Porque quando É, ele chega lá, tem que fazer toda a anamnese, fazer aquele diagnóstico, toda a sistematização sim, da assistência de enfermagem. Por isso que é interessante mesmo. E temos que muito bem. cobrar isso, né? Isso. Às vezes tem crise convulsiva, os agentes ficam, os policiais penais ficam desesperados, não tem aquele profissional ali. E com o profissional eles se sentem mais seguros, né? Pelo menos nas portas de entrada, que eu estou dizendo. Isso, verdade. Então, Fernanda, então, para a gente finalizar a nossa live agora, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas sobre sua atuação, o que eles devem buscar, falar sobre você e deixar um recadinho aqui para o pessoal. Bom, sobre minha atuação, eu quero dizer que eu sou apaixonada em trabalhar no sistema prisional. Quem me conhece sabe que eu gosto muito. Já tive outras oportunidades, mas preferi continuar no sistema prisional. Venho sempre estudando, atualizando, que é o que eu gosto de fazer. E é isso, gente. Sejam aí enfermeiros do sistema prisional, tenham um olhar, né, porque geralmente quem é extramuros, que eu falo assim, né, que não está lá intramuros como profissional lá dentro, deve pensar que é perigoso, que tem medo.
mas lá dentro nós estamos mais protegidos do que aqui fora. Eu brinco assim, porque lá estamos cheios de policiais penais, eles fazem a segurança corretamente, eles são muito competentes. E os policiais penais também ajudam muito a gente em questões de assistência à saúde, eles ajudam demais. E quem quiser ingressar nessa área, vocês podem ter certeza que vocês vão gostar de se apaixonar. Muito É? obrigado, Fernanda, por Nada. tudo. Aí depois a gente marca outra live para falar mais sobre o sistema prisional, outras temáticas, né? Muito Sim, obrigado por tudo, pela essa sua representatividade no sistema prisional, por todo esse contexto de vida e de atuação, viu? Um grande abraço e a gente finaliza aqui. Aí eu vou deixar a live salva, aí ok. depois no próprio Instagram. Então tá, Hum, um abraço a todos, com Deus, tudo de bom, pessoal. Tchau. tchau.